Evangelho de Mateus. É um livro muito importante, pois depois de 400 anos de silêncio, por fim chega a palavra de Deus. O livro de Mateus é a porta de entrada do Novo Testamento. Ele era coletor de impostos, sendo desprezado pelos judeus, pois os judeus não aceitavam pessoas de sua raça trabalhando para os romanos. O livro foi escrito por um judeu para os judeus e foi escrito entre os anos 45 e 66 depois de Cristo, a fim de comunicar que as profecias antigas tinham se cumprido em Jesus Cristo, o Messias. Mencionou pelo menos 16 vezes que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Os judeus davam muita importância para a árvore genealógica, pois se houvesse qualquer indício de elementos estrangeiros na linhagem, perdia o direito de pertencer ao povo escolhido de Deus, como também perdia o direito da cidadania judaica. Evangelho de Marcos. Ele escreve o Evangelho para alcançar os crentes de Roma. Marcos não era discípulo de Jesus, mas foi discípulo de Pedro. O seu Evangelho foi escrito em Roma entre os anos 61 a 67 depois de Cristo, antes da morte de Pedro e antes da destruição de Jerusalém. Marcos escreve seu livro enfatizando os milagres de Jesus e mostrando sua autoridade. Ele escreve o Evangelho como um evangelho de ação e enfatiza mais o que Jesus fez do que Jesus ensinou. Marcos explica os costumes judaicos, omite a genealogia judaica e o nascimento de Jesus. Ele inicia seu evangelho de um modo repentino e narra os acontecimentos da vida de Jesus de um modo muito rápido e sucinto. Evangelho de Lucas. É o evangelho mais detalhado sobre fatos e ensinamentos de Jesus. Contém também maior número de detalhes da vida do Salvador. Lucas era médico, conforme nos diz a palavra de Deus em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Um gentil convertido ao cristianismo. Lucas era companheiro do apóstolo Paulo, talvez o seu médico. Lucas escreve aos gentios, enfatizando o lado humano de Jesus, a cultura, sua firmeza espiritual. Ele mostra também a perfeição da humanidade de Jesus. Lucas escreve o livro no ano de 60 a 63 depois de Cristo. Enfatiza o lado humano de Jesus ao relatar sua tentação no deserto. Jesus fora tentado não como o Deus, e como o homem, e venceu o diabo. Todas as respostas de Jesus ao tentador não foram ditas como filho de Deus, mas como qualquer homem as poderia ter dito. Ele dizia: está escrito. Evangelhos sinóticos. Sinótico significa que tem o mesmo ponto de vista. Mateus, Marcos, Lucas narram quase sempre os mesmos fatos. As diferenças entre os sinóticos e o Evangelho de João são: primeiro, foram escritos em geral para os descrentes. Segundo, enfocam o lado humano de Cristo. Terceiro, enfocam a vida pública de Jesus. Quarto, foram escritos na mesma época, entre os anos 45 e 67 depois de Cristo. Evangelho de João é considerado
como o evangelho mais amado. João narra o lado espiritual de Jesus. Os sinóticos, que quer dizer mesma opinião, dão ênfase ao lado histórico de Jesus. O Evangelho de João foi escrito por volta do ano de 100 depois de Cristo. Na época do ano 70 depois de Cristo, começaram as heresias na igreja. Surgiram dogmas, credos e doutrinas, e o Evangelho de João vem para combater essas heresias. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Era pescador e foi discípulo de João Batista. Tornou-se um dos mais próximos discípulos de Jesus. Recebeu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão. Os historiadores dizem que o Evangelho de João foi escrito em Éfeso. Pedro e Paulo já haviam morrido nesta época, pelo menos 25 anos antes, e Jerusalém havia sido destruída no ano de 70 depois de Cristo. E a igreja passou a sofrer grandes perseguições por parte dos romanos. João escreveu seu evangelho para os crentes, todavia fez de seu livro o mais profundo sobre a divindade de Jesus. João enfatiza a divindade de Cristo, relata os grandes ensinos, tais como o novo nascimento, a água viva, o pão da vida, o bom pastor, a luz do mundo. O tema do Evangelho está revelado no capítulo 20, versículo 31. Jesus é o Filho de Deus. O Verbo divino se fez carne a fim de trazer salvação ao homem. Amém? Eu sou o Carlos Calmar e podemos dizer que os heróis dos evangelhos nos trouxeram conhecimentos da divindade de Cristo, seus feitos, suas ações, seus milagres, o novo nascimento, que abre nossos corações para que o Espírito Santo nos leve a toda a verdade e transformando-nos em verdadeiros servos do Senhor. E que o Senhor nos cubra sempre com o seu precioso sangue, que foi derramado no Calvário, para que tenhamos sempre vida e vida com abundância. A paz do Senhor Jesus para todos.